Bom, gente, vamos falar aqui um pouquinho sobre o estudo de porcentagem. Então, essa palavra porcentagem, a própria palavra porcentagem significa por cento. Significa em cada cento. Então, quando nós falamos em porcentagem, veja que estamos sempre pensando numa quantidade relacionada, tá, a 100. Independe aí da grandeza, da unidade de medida que você está usando. Então, você pode estar trabalhando com volume, você pode estar trabalhando com área, você pode estar trabalhando com quantidade, enfim, com dinheiro, né, com valores monetários, preços, mas sempre pensando que porcentagem é uma quantidade em 100. Por exemplo, quando nós colocamos assim 10%, isso significa que em cada 100 temos 10. Então, em cada 100 temos 10. Quer dizer, por exemplo, vamos imaginar que uma mercadoria custe R$200. Se você quer saber quanto é 10% de R$200, você pode estar pensando do 10% de 200. Então, esse 10%, quando você olhar 10%, significa que em cada 100 eu correspondo 10. Tá? Evidente, se eu aqui tenho 200, isso é uma grandeza diretamente proporcional, se eu tenho 200, eu vou ter 20. Então, quando eu digo 10% de 200, eu estou dizendo que em cada 100 eu tenho 10. Se em cada 100 eu tenho 10, quer dizer, veja, em 100 eu tenho 10. Né? Em 200, que é 2 vezes o 100, eu tenho 2 vezes o 10. Então, essa ideia é uma ideia de porcentagem que muitas vezes nos ajudam, nos facilitam em informações. Muitas vezes você deixa de colocar valores numéricos muito grandes, e através da porcentagem você tem ideias, de quantidades. Eu vou colocar aqui um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, que você tem a Terra, tá? Nossa Terra, o globo terrestre, e nesse globo terrestre, nós dizemos assim, 71% da superfície da Terra, 71% é formado de oceanos. Então, o que você... Veja que aqui você não tem uma unidade em metro quadrado ou em quilômetro quadrado, tendo essa superfície da Terra e relacionando, dentro da superfície total da Terra, a superfície que vai corresponder aí essa área ou essa região de oceanos, que são, na realidade aqui é a água. Então, se você, por exemplo, tivesse olhando de uma forma não especificamente como uma superfície esférica, mas vamos imaginar que você tivesse aqui um retângulo, onde esse retângulo, eu estou dividindo aqui em cada pedaço desse retângulo em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90, 100. Então, supondo que eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, então supondo que isso aqui, né, de uma forma apenas para que haja entendimento, que seja a superfície da Terra. Lógico que a superfície da Terra, ela tem uma forma, como a gente já colocou, esférica, né? A superfície, veja que isso é um globo terrestre. Mas se aqui, né, tem, eu olho isso aqui e vejo isso aqui como uma unidade de 100 unidades de medida, e cada pedacinho desse aqui vale 10, então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu tenho 70 de 100. Então quando eu chego aqui eu tenho 70% de 100. Vamos imaginar que cada pedacinho aqui eu dividisse em 10 e eu tivesse aqui, pedacinho aqui que eu estou chamando de 1, né? Uma unidade. Então isso aqui eu divido em 10 pedacinhos, então quando eu chego aqui, ó, tá exatamente aqui, né, essa superfície aqui retangular vai corresponder a 71 unidades. Chama esse U de unidade de medida. Então, você passa a ter ideia, né, por exemplo, nesse desenho, que a quantidade de oceanos, né, a quantidade de água que está aqui na superfície da Terra, ela é muito maior do que a superfície basicamente terrestre. Veja, 10, 20, 30, 40, 50, que é a metade. Então ultrapassa a metade da superfície da Terra essa quantidade de água. Então quando eu coloquei 71%, eu tinha 100 unidades de medida da superfície da Terra e 71 unidades corresponde aí aos oceanos. Então veja que essa representação, ela te dá a ideia, né, do volume de água em relação à superfície mesmo terrestre do nosso planeta, certo? Então, é um assunto interessante e muito usado aí na matemática. Vamos pensar agora num problema para que a gente tenha ideia de como montar essa questão da porcentagem, que é o seguinte: vamos supor que uma mercadoria, custa, por exemplo, custa R$420, certo? E nós, então veja só, uma mercadoria custa R$420. Ao pagar à vista, temos 10% de desconto. Qual o valor desse desconto? E podemos ainda colocar qual o valor da mercadoria à vista, pago à vista. Então veja que ele diz assim: uma mercadoria custa R$420, ao pagar à vista temos 10% de desconto. Então esses 10% está ali caracterizando a porcentagem. Então você tem um problema desse tipo, você está vendo aqui essa representação, você pensa logo no problema de porcentagem. Muito bem. Então, eu vou aqui fazer, né, de duas maneiras para que você possa perceber esse tipo de resolução. Aqui, voltando aqui, ó, quando você tem 71%
essa representação assim, 71%, ela representa 71 em 100. Né? Ela também pode ser representada em forma de razão, onde eu digo assim, 71 sobre 100. Então, se você quiser escrever em forma de fração 71%, você pode botar 71 sobre 100. Esse número aqui, ó, também, muitas vezes, a representação decimal pode ser dado como porcentagem. Então, quando eu boto 71 sobre 100, se eu vou dividir de 71 por 100, quando você está dividindo por 100, a vírgula é como se estivesse aqui, e você tem 2 zeros, você conta para a esquerda 2 algarismos. Então, 1, 2, a vírgula vem para cá. Veja, a vírgula aqui, andou 1, andou 2, então ficou 0,71. Esse 0,71 também é um valor de porcentagem. Então, muitas vezes, 0,71 aqui não é 0,71%, é só 0,71, porque você já dividiu 71 por 100 e encontrou um número que vai ser a mesma representação de 71%. Tá? Isso aqui eu estou colocando porque é uma colocação matemática que está envolvendo aqui também a porcentagem. Certo? Então, veja, essa mercadoria custa 420. Então, vamos fazer isso de uma forma de regra de 3 direta. Tá? Na realidade, a porcentagem é uma regra de 3 direta. As grandezas são diretamente proporcionais, sempre diretamente proporcionais. Então, veja só, quando eu digo assim, uma mercadoria custa 420, tá, e tem a porcentagem, então vai haver 2 grandezas. Sempre uma é a porcentagem, e a outra é o valor da mercadoria. Então temos porcentagem aqui, porque o problema de porcentagem você sempre vai colocar porcentagem. E aqui o valor, né, a outra grandeza. Como aqui é preço, estou botando o valor da mercadoria. Então, sempre que eu tenho lá o valor da mercadoria, que é 420, esses 420, né, ele vai corresponder a quantos por cento? Então, quando eu tenho esse preço que eu estabeleço, né, da mercadoria, esse preço corresponde a 100, quer dizer, a mercadoria, quando ele está trabalhando com preço, né, total, o preço que ele faz referência, essa porcentagem que eu estabeleço aqui para resolver o problema é 100. Como ele quer, né, 10%, então se em 100, né, que é a porcentagem, sempre 100, o preço é de 420, que seria o 100% da mercadoria, né, o valor 420, quer dizer, na realidade não é o 100% da mercadoria, é o 100, né, se fazer assim. Agora, quando ele quer, em relação a 100, ele quer 10, quer dizer, na realidade 10, a porcentagem 10, qual vai ser o preço desse desconto da mercadoria? Então aqui não tem desconto, não tem desconto 100%. Quando ele fala em 10, ele vai ter o desconto. Aqui na realidade não é o valor da mercadoria, é o desconto, é o desconto da mercadoria. Nós estaremos ali falando do desconto. Então, em 420 não tem desconto. Então, refazendo, vale 100. Em X, né, que vai corresponder a 10%, é o desconto. Quer dizer, então, quando você está encontrando 10% de 420, você está falando de desconto. Então, isso é uma regra de 3 direta, né, porque se você diminui esse de 100 para 10, isso aqui vai diminuir. O desconto é menor. Né?
420 é o preço. Se você tem 10%, você vai ter aqui um valor numérico menor que 420. Então você diminuiu aqui, diminui aqui. Então essa regra de 3 é uma regra que você multiplica em x. Então você vai ter 100 que multiplica x igual 420 vezes 10. 100 que multiplica x. Sempre lembrando que quando você tem um produto vezes 10, né, você acresce a quantidade de zeros que está aqui. Então o 10 tem um zero, então 4.200. Uma outra questão, né, você tem 4200, se você dividir por 100, você corta, você tem 42 aqui. Então, o preço é 42 do desconto, né? Certo? Então, ao encontrar 42, você está encontrando o desconto. Então, quando ele pergunta qual o valor desse desconto, é de 42. Qual o valor, desculpe, gente, aqui, qual o valor da mercadoria à vista? Então, 420, né, é o preço. Se eu pagar os 10%, eu tenho que subtrair 42 e aí eu vou fazer essa conta. Então, veja, 420 tiro 42, 10 tira 2, 8, aqui vale 1, mais 1 para tirar 4 eu não posso, não pego aqui, naquela historinha da subtração, aqui fica valendo 11, aqui fica valendo 3. Então 11 tirar 4, 7 e aqui 3. Então o preço da minha mercadoria, ao ser paga à vista, né, será aqui o valor de R$ 378. Então veja, se você pegar 378 e somar com 42, 8, 2, 10, 7, 1, 8 e 4, 12, vai dar exatamente os 420. Tá legal? Então, essa ideia é uma ideia interessante. Agora, eu posso também estar fazendo esse problema da seguinte forma. Veja só. Ele diz assim, uma mercadoria custa 420. Ao pagar à vista, temos 10% de desconto. Qual o valor desse desconto? Então, o que é o desconto? Então, fazendo de uma segunda forma. Então, você tem que saber 10% de 420 reais. Então, 10% de 420 é o nosso desconto. Certo? Então, agora eu vou usar aqui uma situação diferente dessa. Né? Sempre que você tiver essa palavra de em matemática, a operação que você vai colocar aqui é vezes produto. Tá? 10%, lembra o que eu falei aqui? 71% era 71 sobre 100, essa forma de escrever. Essa forma de escrever aqui ela vai ser colocada. Então, quando eu digo 10%, é 10 sobre 100. Isso aqui é 10 em 100. Então, você escreve assim. Em vez de botar D, bota vezes 420. E aí você vai fazer essa continha. Veja, 400, primeiro faz o produto. 420 vezes 10 dá 4, 2, 420. E acresce esse zero. E vai dividir por 100. Sempre que tiver que dividir um número por 100, um número aqui, e aqui o número tem zero, você pode cortar os zeros. Então esse zero com esse zero corta, esse zero com esse zero corta, e veja que ficou 42 sobre 1. 42 dividido por 1 é o próprio 42. Então, nesse caso, nós estamos encontrando R$42 aqui, né, fazendo dessa forma, e aí subtraindo, né, aí a partir daí você quer saber qual o valor da mercadoria
padrão da vista, você vai pegar os 420 e subtrair 42, como foi feito aqui nesse item 1. Tá bom? Bom, gente, vamos resolver agora esses 5, ou melhor, esses exercícios, né, que estão aqui. Um refresco, primeiro, o refresco é feito misturando 13 litros de suco de laranja com 39 litros de água. A porcentagem de suco de laranja nesse refresco é... Então, um problema que caiu já em prova, né, da Prefeitura do município do Rio de Janeiro. Então, veja que ele quer a porcentagem de suco de laranja. Então, ele quer dizer, o que ele quer dizer aqui? Em cada 100, né, de volume, por cento, em cada 100 de volume da laranjada, né, ele quer a porcentagem de suco de laranja nesse refresco. Então, nesse refresco, quando ele pegar o volume de 100, porque é em relação a 100, qual é a quantidade do suco de laranja? Quer dizer, suco de laranja no volume 100 litros, 100 ml, quer dizer, coisas desse tipo, mas você não precisa estar falando da unidade em 100, no caso aqui seria litro, porque ele está trabalhando com litro, mas em 100 litros, qual é a quantidade do suco de laranja, quer dizer, esse é o problema. Então, veja, se nós pegarmos 13 litros do suco com 39 de água, tá, esse refresco, ele vai ter quanto? O refresco, somando água com o suco de laranja. 13 litros somado com 39. Então, veja só, se eu pegar 13 litros somado com 39 litros, eu vou ter, vamos fazer aqui, 13 com 39. 9, 3, 12. 3 e 1, 4, 5. Então, isso aqui dá 52 litros de laranjada. Tá? Então, eu tenho 52 litros de laranjada, vai corresponder 13 litros do suco de laranja, da laranja pura. Se eu tiver 100 litros, né, de laranjada, quer dizer, na realidade isso aqui é a laranjada, e aqui o suco puro de laranja, que seria suco de laranja. Em 100 litros, eu vou ter exatamente a quantidade de laranja. Nesse caso, eu tenho que resolver essa regra de 3. Né? Veja, se eu aumento o número, aumento aqui o volume da laranjada, o suco de laranja, né, também vai aumentar proporcionalmente. Então, a regra de 3 secos direto, que nós vamos multiplicar em x. Então, você vai ter 52x igual 13 multiplicado por 100. Quando você tem um número multiplicado por 10, 100 mil, você pega o 13 e acresce aqui a quantidade de zero, então 2 zeros. Resolver essa equação é pegar esse 1.300 e dividir por 52. Então vamos fazer essa divisão. 1.300 dividido por 52. Veja que o 13 é menor que 52, então vamos botar 130. 130 dividido por 52, temos que pensar no número que multiplicado por 52 dê próximo de 130. É o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Subtraindo, 10. Aqui é 0, então peço 1 aqui. 10 tirar 4, 6. Aqui fica valendo de 2.
2 tira 0 a 2, então ficou 26. Aqui é 0. Baixa o outro 0, 260. Se eu pegar 260 dividido por 52, dá 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25. 1, 26. Subtraindo dá 0. Então, o meu x vale 25. Quer dizer, quando ele pergunta a porcentagem de suco de refresco, a porcentagem de suco de laranja nesse refresco, quer dizer, eu vou buscar aqui essa quantidade. A quantidade que nós achamos aqui é 25. Mas veja que esse 25, que eu estou fazendo referência aqui, é em relação a 100. Então, 52 litros, eu tenho 13. Em 100 litros, eu tenho 25. Eu tenho 25 suco de laranja em 100 da laranjada. Então, esse 25 que está aqui é em cada 100. Então, ele pode ser visto como porcentagem. Então, 25%. Então, essa resposta é 25%. Ok? Então, tá. Então, fizemos aí a questão número 1. Bom, agora nós vamos para a questão 2. Olha só. Esqueci de pagar uma conta de R$ 1.200 na data certa. Fui ao banco e o caixa informou que eu deveria pagar também uma multa de 8% do valor da conta. Qual valor a pagar? Então, veja que aqui eu vou procurar resolver de uma forma diferente. Então, olha só, eu esqueci de pagar uma conta de 1.200. Fui ao banco e o caixa informou que eu deveria pagar também uma multa de 8%. Então, que multa é essa? Então, a multa é 8% de... qual é o valor? De 1.200. Então, veja que 8% de 1.200, você pode escrever, como nós já falamos, de uma forma assim, 8%, você vai botar 8 sobre 100, sempre, 8%. Então, é o 8 dividido por 100. Esse D é a multiplicação, 1.200. É interessante agora eu dizer para vocês o seguinte: quando aqui eu tenho um produto e aqui embaixo eu tenho um número, eu já posso cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. Eu poderia fazer o 8 vezes 1.200 dividido por 100, mas a divisão por 100, tá? Aqui tanto faz, eu posso fazer isso aqui, 8 vezes 1.200 dividido por 100. Quer dizer, vou voltar aqui. 8% é 8 vezes 1.200. Isso que está aqui pode ser escrito assim, 8 vezes 1.200, tudo sobre 100. Então, aqui é um produto, aqui o divisor 100, eu posso cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Na realidade, eu fico só com 8 vezes 12. Então, eu vou fazer essa conta. 12 vezes 8, 2 vezes 8 é 16, 8 vezes 8 é 9, eu tenho 96. Esse 96, no caso reais, é a multa, o valor da multa. Porque nós calculamos 8% do valor da conta, que é de 1.200. Qual o valor a pagar? Então, o valor a pagar, eu preciso somar 1.200 mais o valor da multa. Então, se você pegar 1.200 somar com 96, você vai ter 1.296. Então, o valor a pagar, vai ter que pagar, é de R$ 1.296. Então, aqui, 1.296 reais. Ok? Então, fizemos aí o exercício 2.
O exercício 3 diz assim, 42% de um valor é 3.045. Que valor é esse? Então, da mesma forma que eu resolvi aqui, eu posso estar resolvendo ali. Então, veja só, 42% de um valor. Ele conhece o valor? Não. Então, eu vou botar de x. Sempre o desconhecido é x. 40%, 42% de um valor que eu não conheço vale 3.045. É isso aqui. Então, ele quer saber exatamente quem é esse valor, quem é o x. Então, sempre que você tiver 42%, você bota 42 dividido por 100. D é um produto, então vezes o x, deixa um ponto aqui, igual a 3.045. Aí, aqui, o que você pode fazer? Veja só. Esse 100, tá? Como aqui eu falei, também poderia ser escrito assim, isso aqui é uma igualdade, então você, aqui é como se fosse 1, tá? E você multiplica em x. Aqui, sempre que não aparece no número aqui, então você vai pegar 42x vezes 1, sempre multiplicando em x. Tá? 42x. 42x vezes 1, próprio 42x. E aqui 3.045 vezes 100. Então dá 3.045, bota 2 zeros, a gente já falou. Se eu botar 3.045 que multiplica 100, nós vamos ter 42x igual 3045 e acresce os 2 zeros. Então eu tenho que dividir 3, esse valor aqui, que é 304.500, dividido pelo número que está aqui multiplicando o x, que é 42. Quer dizer, com isso, eu vou encontrar que valor é o valor de x. Então, eu vou pegar 304.500 e dividir por 42. Veja que 30 não dá, vou botar 304. 304 por 42, eu busco um número que multiplica por 42 bem próximo de 304. Então, você vai ter 5 vezes 2, 10, dá 6, 7, 8 passa, então vamos pensar no 7. 2 vezes 7, 14, 4 vezes 7, 28 e 1, 29. Está muito próximo. Se eu botar 8, dá 320. Então passa 304. Então 4 tirar 4, nada. 10 tirar 9, 1. Aqui fica o valor de 2. Tá? Aí eu vou baixar o 5. Tem 2 zeros aqui. Vou baixar o 5. 105 por 3, 3 vezes 4, 12, ó, 12. Passa. Então é 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 5 tirar 4, 1. 10 tirar 8, 2. Aqui, quando eu boto 10 tirar 8, eu tiro 1 daqui. Vou baixar o 210. 210 por 42 vai dar 5, né? 5 vezes 2, 10, e vai 1, 5 vezes 4, 20, e 1, 21. Então deu 210 dividido menos 0. Então, ao fazer essa divisão, eu encontrei o valor 725. Vamos fazer novamente essa divisão para vocês percebam. Então, olha só, vamos voltar ao problema. 42% de x é 3.045. Então, 42 dividido por 100 vezes os pontos x, 3.045. Então, a gente multiplica o x, 42x igual a 100 vezes 3.045.
E aí você vai multiplicar 3.045 vezes 100, tá? Então, 30, 45, 2 zeros, dividido por 42. Então, vamos fazer a conta, né, novamente, para que vocês percebam. Então, vamos dividir por 42. Então, vamos lá. 304. Porque 30 é menos. Então, quando eu vou pegar um número, multiplicar por 42, dá 304, 8 vezes 4, se eu multiplicar 8 vezes 4 dá 32, 320, então é 7. 2 vezes 7, 14, 4 vezes 7, 28 e 29. Então, 4, tirar 4, 0, 10, tirar 9, 1, não é isso? 4 tirar 4, 0, 10, tirar 9, 1 e aqui 0. Então, ficou 105. 105 dividido por 42, você vai ter o 2, 3 vezes 4, 12, vai ser 120, então 2. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, 5 tirar 4, 1, aqui 0 não pode, 10 tirar 8, 2, e ficou 0. Vou baixar o 0, 210. Quando eu coloco 210, eu vou ter o número aqui. Eu vou ter o número que é 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 21. Deu 0. E esse cara aqui é 0, quer dizer, é evidente que deu 0. Quando eu baixar o outro 0 e dividir por 42, vai dar 0. Então, é interessante que aqui, ó, quando ele chegou a essa divisão, tá, ele encontrou aqui 0. Mas não parou, então eu vou baixar o outro 0. Então, eu fiquei 0 dividido por 42. 0 dividido por 42 dá 0. Né? Se eu pegar o 0 dividido por 42, o número que fica 42 dá 0 é 0. E aí sim termina a minha divisão. Então, eu tenho aqui, né, ele pergunta assim, 42% do valor é 3.045. Que valor é esse? Esse valor que eu estou fazendo referência aí é o valor 7.250. Então, 7.250 é o valor que vale 42%. O 42% desse cara aqui é 3.045. Se você achar agora, só para que vocês vejam, né, deixa eu apagar aqui. Veja essa verdade aqui, por exemplo. Agora, olha só, 42% de 7.250. 42% desse valor, vamos ver se dá 3.045. Então, 42 sobre 100, 42% vezes 7.250. Então, foi o que eu disse. Aqui, esse 0 pode cortar com esse 0. Se eu tenho 0, se eu tenho 0. Então, vamos multiplicar 42 vezes 725 e dividir por 10. Então, tem que fazer conta. 725 multiplicado por 42. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, 1, 5. 2 vezes 7, 14. Né? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, 1, 5. 2 vezes 7, 14. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 4, 8. 2, 10. 4 vezes 7, 28. 29. 0, 5, 4, 9, 1, 10, 3. Então, isso aqui deu 30, 45, 0. Quer dizer, 30.450 dividido por 10. Esse 10 está aqui, corta o 0 com 0, dá 3.045. Veja que nós, exatamente, fazendo essa prova, se eu achar 42% de 7.250, que eu encontrei, eu volto a achar o valor de 3.045. Bom, então, fizemos aí o exercício 3. Bom,
Agora, vamos para o exercício 4. 18 alunos de minha classe torcem para o time bola cheia. Esses alunos representam 60% da classe. Quantos alunos tem a classe? Então, vamos raciocinar. 18 alunos de minha classe torcem para o time de bola cheia. Esses alunos representam 60% da classe. Então, o que ele está dizendo? 60%, ele quer saber quantos alunos tem a classe. Então, essa é a minha incógnita, é meu X. 60% de X, que é a quantidade de alunos da classe, vale 18. Então, a resolver esse problema, 60%, 18 alunos da classe torcem para o time. Esses alunos representam 60%. Então, 60% da classe, que eu não sei quanto é, vale 18. Ele quer saber quantos alunos tem a classe. Então, esse X é a quantidade de alunos da classe. Então, novamente, 60 sobre 100, sempre colocando assim, o D é vezes o X igual a 18. Então, você vai ter, sempre que você tiver aqui um número em cima e um número baixo, nesse caso, quando é produto, esse cara pode cortar com esse. 0, 0. Então, vai ficar 6 sobre 10, x igual a 18. Isso aqui, tu multiplica cruzado em x. Tu vai ficar 6x vezes 1, porque aqui é 6x, 6x vezes 1, 6x, 18 vezes 10, 180. O meu x é 180 dividido por 6. O x é 180 dividido por 6, 18 por 6 dá 3. Eu 6, 18 dá 0, baixo 0, 0 dividido por 6 dá 0, dá 30. Então, x igual a 30. Se você pegar 6 vezes 30, dá 180. Então, no nosso caso, qual é a quantidade de alunos da classe? A quantidade de alunos da classe são 30 alunos. 30 alunos. Então, se você pegar 18, ou melhor, se você pegar 60%, né, 60% de 30, vai dar os 18 alunos da classe. Ok? Bom, agora nós vamos para o exercício 5. O preço de uma chapa de madeira teve um aumento de 6,30. O preço da chapa era R$ 28. Quanto foi a porcentagem de aumento? Então ele quer saber agora qual é a porcentagem de aumento. Então, qual é o X aqui nosso? Qual é a incógnita? É a porcentagem. Porque ele diz qual foi a porcentagem de aumento. Então, X%, quando eu não sei a porcentagem, eu quero a porcentagem, eu chamo de X%. Então, ele diz, o preço de uma chapa de madeira teve um aumento de 60. O preço da chapa era 28. Então, quanto foi a porcentagem de aumento? Então, X% do valor vezes o X% de o preço da chapa, que é 28. Então, preste atenção. Ó, o preço de uma chapa de madeira teve um aumento de 6,30. Então, era 28. Ela teve um aumento de 6,30. O preço da chapa era 28. Quanto foi a porcentagem de aumento? Então, se eu achar a porcentagem de aumento do valor da chapa, que era 28, isso aqui vai dar 6,30. Então, X% de 28 vale 6,30. Então, como é que eu faço isso? Sempre botando X sobre 100 vezes 28 igual a 6,30. Sempre que você tiver essa igualdade, você multiplica aqui em x. Então vai dar 28x vezes 1, você pode chamar 28x. Em vez de botar x vezes 28, pode chamar de 28x. E aqui você tem 6,30 vezes o 100. Sempre que tiver um produto, aqui é um número por vírgula, você tem um produto com 2 zeros,
significa que essa casa anda para a direita dois algarismos, a quantidade do número de algarismos que tem aqui. Então veja, 28x igual, aqui era 6,30. Quando eu estou multiplicando por 100, a vírgula dá uma casa, um zero, uma casa, outro zero. Então esse produto aqui vai dar 630. Então nós temos que pegar o 630 e dividir por 28. Então pegar 630 e dividir por 28, fazer essa divisão. Nós 2 vezes 8, 16, se eu botar por 2 dá menos, se eu botar por 3, passa, então tem que ser 2. 2 vezes 8, 16, 2 vezes 2, 4, 1, 5. 13 tirar 6, 7, porque 3 não pode pedir emprestado, aqui valor de 5, então ficou 0, 70. 70, você vai ter 4 vezes, quando eu boto 4 passa, então 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 2, 6, 7, 8 também passa. Então tem que botar 2. 2 novamente é 56. 2 vezes 28 é 56. Então 10 tirar 6, 4. Podia emprestado. Né? Aqui fica o valor de 6, tira 5, 1. 140. Se eu multiplicar, 20 dá 5, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 2, 10, 14, dá 0 aqui, subir 40 dá 0. Então, o meu x vale 22,5. O que ele quer dizer assim? Ele achou o x da porcentagem, quer dizer, 22,5% de 28 vale os 6,30. Então, esse valor que você encontrou aqui é o valor da porcentagem. Então, qual é a tua resposta aqui? X% de 28, você encontrou o X, então a resposta é 22,5%. Ok?